Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. Eu quero neste momento te fazer uma pergunta. Talvez seja a pergunta mais importante que você já ouviu em toda a sua vida. Preste muita atenção. Se Deus recolher o seu fôlego de vida neste momento, onde você passará a sua eternidade? Prestou atenção na pergunta? Talvez muitos estejam neste momento dizendo: somente Deus pode responder tal pergunta. Outros podem estar pensando: eu vou passar a minha eternidade com Deus. Enfim, você é livre para meditar e para formular a resposta que você quiser. Mas a pergunta que não quer calar é essa: onde você passará a sua eternidade? É sobre este assunto que eu gostaria de falar com você neste momento. Fica comigo e vamos ao vídeo. Ok, então, meus queridos, vamos lá. O filósofo Victor Hugo disse uma certa vez que nascer é estar condenado a morrer. Cada dia eu fico mais longe do berço e mais perto da sepultura. Há quem diga que a vida é uma sucessão suscetível de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Ou seja, a vida ela é breve. A Bíblia compara a nossa vida com um conto ligeiro, uma lançadeira de tecelão, a flor da erva, ou seja, a vida passa rápido. Pois bem, meus amados, morrendo o homem, onde está? O escritor sacro, filho do rei Davi, Salomão, disse que do lado que a árvore cair, essa também permanecerá. Existem muitas nuances na sua resposta acerca de onde você passará a sua eternidade. Para muitos, no Oriente Médio existe uma religião islâmica que acha que a eternidade se dará num local de delícias, onde haverá 7 virgens para cada homem, que foi uma pessoa que cumpriu a vontade de Alá, ou do profeta Maomé. Eu não sei o que diz a respeito das mulheres ali, né? Para os homens tem 7 virgens, mas e para as mulheres? Qual é a recompensa? Eu não sei. Mas eu vou procurar pesquisar, amados. Eu confesso que não sei muito sobre a religião islâmica, mas vou pesquisar acerca qual é a recompensa para as mulheres que permanecem fiéis. Para outros que professam a religião conhecida como budismo, eles acreditam que vão para um estágio mais elevado, que eles possam se aperfeiçoar, voltar a este mundo de uma forma mais evoluída, e assim repetidas vezes, sucessivamente, até se tornar um ser especial. Na religião kardecista, também acredita-se que o homem ressuscita diversas vezes para corrigir
falhas que possivelmente ele cometeu na vida que viveu aqui na Terra, a fim de alcançar um estado de purificação, para que esse homem se transforme num mentor espiritual, um ser mais iluminado. Para o catolicismo romano, o homem, quando morre, vai para um lugar denominado purgatório, onde ele espera um determinado tempo para que os seus pecados sejam purgados e ele possa adentrar no seio de Abraão. Mas o que a Bíblia disse a respeito da nossa eternidade? O apóstolo Paulo disse, amados, que não queria que os seus ouvintes, os seus discípulos, a sua igreja, fosse ignorante como os demais acerca daqueles que dormem, porque Deus um dia traria essas pessoas de volta à vida. Os que estiverem vivos naquele dia serão transformados ante a última trombeta. Quando o arcanjo surgir, amado, e tocar a última trombeta, o apóstolo Paulo disse que aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam. Aqueles que esperam na promessa serão ressuscitados, serão transformados, subirão ao encontro do Senhor nos ares, que nós, os cristãos, denominamos como o arrebatamento da igreja. Mas a pergunta que eu fiz no início desse vídeo foi: onde você passará a sua eternidade? Billy Graham, que para muitos é o pregador do século, disse que não é coerente uma pessoa que passa a sua vida alheio às coisas de Deus, alheio à presença de Deus, querer passar a sua eternidade com Deus, se quando viveu aqui na terra foi indiferente às questões relacionadas a Deus. Não faz nenhum sentido essa pessoa querer agora passar a eternidade com Deus. A Bíblia diz, amados, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nos Evangelhos, Jesus conta uma parábola de um homem que não acreditava na brevidade da vida. E aquele homem havia feito uma grande colheita. Quando ele terminou, encheu os seus celeiros, derrubou aqueles celeiros, construiu outros maiores, ele disse para si mesmo: come, bebe e folga, ó minha alma, porque tens depósito preparado para muitos dias. E naquele momento a Bíblia diz, Jesus disse na parábola que bradou uma voz do céu dizendo: louco, hoje ainda te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem ficará? Essa pergunta pode ser entendida com um duplo sentido. O que tens preparado? A Bíblia diz numa outra ocasião: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Todos nós haveremos de encontrar com o Senhor um dia. A diferença é que uns receberão de Cristo aquela palavra: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do seu Senhor. E outros, infelizmente, ouvirão uma palavra muito triste, que é: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o lago de fogo para o homem. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não esqueçam disso. O homem vai para lá pelo fato de rejeitar a tão grande salvação que foi apresentada, que é apresentada a todos. O caminho, a verdade, a vida, Cristo Jesus. Quando o homem rejeita Jesus Cristo, ele está abrindo mão de uma eternidade com Deus. Quando o homem
troca Jesus pelos prazeres deste mundo. Eu me lembro de um dia falar para uma jovem de 25 anos acerca da salvação e ela me disse: olha, eu sou muito jovem, eu ainda tenho muito tempo pela frente. Eu disse àquela mulher: a morte não respeita a nossa idade, ela não respeita velho e nem jovem. Eu só posso te garantir este presente momento agora que eu estou falando com você, mas nem um minuto mais. E na semana seguinte, aquela jovem partiu para a eternidade. Eu não sei se ela teve tempo de reconciliar com o Senhor, mas eu espero que sim, porque é muito triste, amados, uma pessoa que parte para a eternidade rejeitando a salvação em Cristo Jesus, acreditando que quando chegar do outro lado ele vai encontrar-se com 7 virgens, ou que ele vai passar por um período de aperfeiçoamento espiritual. É muito triste, porque será decepcionante quando eu encontrar com Jesus, amados, e nós entendermos que não há essas opções, que a única opção é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. É aceitar que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente para resgatar todos os pecados deste mundo. João disse isso, quando ele vê Jesus, ele apresentou Jesus à multidão, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresentou Jesus desta forma, como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Pilatos, quando vê Jesus, ele diz: eis aí o homem, é este. Sem querer, ele estava apontando para uma das características de Jesus, o Filho do Homem, falando da sua humanidade, porque Jesus, ele veio aqui nessa terra como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ele não abriu mão de ser Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas aqui na terra viveu como homem, abdicou de todo o seu poder e viveu, sofreu todas as agruras, passou por todo tipo de sofrimento para dar a mim e a você o direito de entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne, rasgada ali na cruz do Calvário. A pergunta que não quer calar é: onde passarás a tua eternidade? Um dia essa pergunta me foi feita. Eu ignorei aquele momento, mas quando cheguei na minha casa, eu coloquei a cabeça no travesseiro e não consegui dormir. Porque dentro de mim, amado, tinha um senso de acusação que dizia: você não pode passar a eternidade com ele, sendo que você está vivendo uma vida indiferente à pessoa dele. Portanto, meu querido, não seja ignorante a respeito de Cristo Jesus. Talvez você é um cara jovem, talvez você é uma moça jovem e acha que tem muitos anos pela frente. Que bom que você tenha muitos anos pela frente. Quanto mais tempo você tiver para viver em comunhão com Deus, é muito bom. Então, meu querido, continue entendendo a vontade, qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Ele tem um plano para você, um plano de salvação, que se você abrir a sua Bíblia Sagrada, você vai ver lá, desde o princípio, quando Deus, percebendo o pecado de Adão, a separação de Adão, o homem estava ali, amados, indiferente com Deus, e Deus pega um cordeiro, mata aquele cordeiro, derrama o sangue do cordeiro na terra, mostrando para Adão como se faz expiação pelo pecado, e faz vestes espirituais que Cristo nos deu através da sua morte na cruz. Adão e Eva vestiu-se de pele de cordeiro, e Jesus nos deu vestes espirituais.
Portanto, meus queridos, a eternidade com Deus é muito mais importante para você se você atentar para esta tão grande salvação. Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Entenda que Deus te ama e que Ele tem um plano para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, então, meus amados. Eu quero falar ao seu coração que neste momento que você ouviu essa pergunta acerca de onde você passará a sua eternidade, não precisa responder para mim. Se você quiser deixar o seu comentário aí, tudo bem. Mas responda para você mesmo. E eu espero que a sua resposta seja: eu passarei a eternidade com Cristo Jesus, com os seus anjos, com os apóstolos e com todos os irmãos que partiram desta vida na esperança de ressurreição com Cristo. Eu espero que esta seja a sua resposta. Que você não venha com enrolações, como muita gente que diz assim: eu ainda sou muito jovem, eu não tenho tempo para isso, depois eu vejo isso. Mas que você atente para essa tão grande salvação no dia que se chama hoje. Olha, meus queridos, eu estava nesse dia hoje refletindo acerca da brevidade da vida. Alguns anos atrás, o meu irmão, eu estava conversando com o meu irmão e ele estava fazendo tantos planos. Ele havia comprado um sítio e estava feliz da vida, amados, cheio de planos, cheio de vontade de viver. Mas num breve dia, ele sofreu um acidente e veio a óbito. E todos os seus planos foram-se com ele. E dali para frente, amados, eu que já era um cara assim, que gostava muito de refletir acerca da vida, das coisas que nos acontecem, eu passei a viver uma vida bem mais reflexiva. Porque ao homem compete fazer planos, mas a Bíblia diz que a resposta só vem pela boca de Deus. Você pode estar hoje fazendo 1000 planos. Talvez você tenha planos de se casar, de constituir uma família. Talvez você tenha planos de construir ou comprar uma bela casa, de fazer uma viagem dos sonhos. Sim, não é proibido você sonhar. O que Deus nos alerta, amados, é que nós devemos atentar para a nossa brevidade da vida. É entendermos que hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, porque a nossa vida é como a flor da erva, que amanhece bonita e de tarde seca. E quando o homem se vai para a sua eterna morada, os pranteadores rondando a sua porta, a Bíblia nos faz um alerta: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. A Bíblia leva-nos a refletir acerca dos nossos planos falíveis e atentar-nos mais para a vontade de Deus. Deus quer o melhor para a nossa vida, é da vontade de Deus que nós realizemos todos os nossos sonhos. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos nas mansões celestiais. A Bíblia diz que Abraão e os demais servos de Deus do passado viveram aqui não como tendo cidade permanente, mas buscando aquela que há de vir. Eles habitaram em tendas, porque eles não queriam fixar residência aqui nesta terra. Morreram na esperança de habitar na cidade celestial.
uma cidade que a Bíblia fala que é uma cidade maravilhosa. E Paulo disse que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e ainda nem subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam. A salvação, amados, é a moeda mais importante que eu e você temos. É a cédula mais importante que nós temos, que foi comprada por Jesus, lá na cruz do Calvário. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Não ame o presente século como muitos fizeram. E como diz o velho ditado, de arrependido tarde, o inferno está cheio. O inferno é real, meus queridos. Tem muita gente que faz de tudo para desconstruí-lo. Eles pintam o inferno de todo tipo para ficar mais bonitinho, mais agradável, mas o inferno é um lugar que Jesus classificou que é de choro e de ranger de dente. É um lugar de pavor, é um lugar de trevas exteriores, trevas palpáveis. É um lugar que há ausência da presença de Deus. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, você pode imaginar que um lugar ausente da presença de Deus é um lugar terrível. É um lugar insuportável. E assim a Bíblia classifica o inferno, um lugar ausente da presença de Deus. Portanto, meus queridos, atente para essa salvação. Onde você passará a tua eternidade? Espero que seja com Deus. Espero que você tenha a oportunidade, se você ainda não é um cristão declarado, mas que você tenha a oportunidade de ter um encontro real com o Senhor. Que você possa receber essa salvação na sua vida. Que além de transformar a sua vida para melhor, para muito melhor, porque Jesus restaura princípios, restaura sonhos. Pega o pobre lá do meio do lixo. A Bíblia diz que ele pega o mendigo do meio do lixo, faz ele assentar entre os príncipes, pega a prostituta lá no meio do lixo, traz ela para se tornar alegre mãe de filhos. Deus é restaurador de princípios. Se você precisa de ter a sua vida transformada, restaurada por Deus, não perca essa oportunidade. Você está no canal Boas Novas Shalom. Que Deus abençoe a sua vida e que Cristo te dê bênçãos sobre bênçãos. Muito obrigado, em nome de Jesus.